Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Crestani, eu sou voluntário no projeto de iniciação científica, no Núcleo de Pesquisa em Publicações Didática, sou orientado pela professora Tânia Braga, e o objeto dessa pesquisa é a relação entre ciências da natureza e arte em livros didáticos de física, um estado do conhecimento. Nas últimas décadas, os manuais escolares foram valorizados pela pesquisa, e assim houve um crescimento no número de trabalhos publicados. Porém, a dispersão em relação às temáticas e abordagens apontam para a necessidade de estudos de revisão que indiquem os avanços e as lacunas para a construção do conhecimento científico e didático. Além disso, a produção dos livros didáticos está diretamente relacionada com políticas públicas que constituem o currículo. Ou seja, com o passar dos anos, os livros se modificam em funções das leis, diretrizes e parâmetros curriculares nacionais. O objetivo desse projeto de iniciação científica é investigar as propostas de interdisciplinaridade nos manuais de física, disciplina que corresponde à formação do pesquisador, e discutir a relação dos conteúdos de física com os conteúdos de arte, considerando que nos parâmetros curriculares e diretrizes curriculares nacionais de ciência são sugeridas abordagens como História e Filosofia da Ciência, HFC, e CTSA, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Essa pesquisa é caracterizada como o estado do conhecimento, porque o levantamento de pesquisa sobre o tema foi feito apenas nos eventos. Na primeira fase, a pesquisa fez o mapeamento nas atas disponíveis dos principais eventos nacionais de ensino de física, o EBF, o ENEF e o IMPEC. Nessas atas, a busca foi feita através das palavras-chave: arte, cinema, história em quadrinhos, arte cênica, música, pintura, arte digital, fotografia, videogame ou possíveis derivados, como cine, HQ, teatro, dança, dentre outros. E essas palavras, elas foram selecionadas a partir das linguagens artísticas que estão contidas no PCN de arte. E na segunda fase, foram analisadas duas coleções mais escolhidas pelos professores no PNLD de 2018, para buscar alguma relação entre as linguagens e as suas presenças nos manuais de física. Na primeira fase, foi possível perceber quais linguagens eram privilegiadas e quais linguagens eram menos abordadas. Foi possível observar a relação entre ciência e arte está presente nas atas desses eventos. Com isso, foi possível quantificar os trabalhos por linguagem artística, tentar encontrar alguma articulação de pesquisa nesse recorte temático e analisar qual foi a metodologia didática usada no trabalho de pesquisa. Com isso, nesse gráfico, é possível observar que até os anos 2000 haviam somente 4 trabalhos que propunham a relação entre ciência e arte, o que demonstra o impacto inicial de políticas públicas que incentivam a interdisciplinaridade. A partir de 2007, houve um crescimento considerável no número de pesquisas, e isso talvez tenha relação com o início do PIBID, que tem como foco estimular estudantes em formação, a prática docente e a pesquisa em educação. Nesse gráfico, é possível observar quais linguagens artísticas aparecem mais, que daí é a literatura e o cinema, que correspondem a quase metade dos trabalhos. O privilégio dessas linguagens ocorre principalmente pela abordagem de superpoderes e fantasia, que podem proporcionar discussões muito interessantes no campo da física, enquanto que a arquitetura e escultura não foram encontradas nas atas desses eventos. Em relação à metodologia de ensino abordada, os trabalhos se dividem em categorias esperadas, CTSA e HFC. Outro ponto a se destacar é que somente 20% dos trabalhos têm como objetivo estimular a construção de um projeto artístico, limitando a arte à função de ferramenta para o ensino. Para o estudo complementar, foram analisadas essas duas coleções. A primeira delas é uma das mais escolhidas pelos professores de física. Ela se assemelha aos livros-textos da graduação, com muitos exercícios matemáticos e poucos exercícios de contextualização. A segunda coleção apresenta em suas seções diversas propostas de atividades. Dentre elas, possui a seção chamada Física vai ao cinema, que está presente em quase todas as unidades do livro, que tem como objetivo revisar ou antecipar conteúdos através de atividades relacionadas a diversos filmes famosos da cultura pop. Isso é uma evidência das possibilidades de estabelecer relações interdisciplinares entre a física e a arte. Porém, como é possível observar nesse gráfico, ainda há pouca abordagem em relação às demais linguagens artísticas. A pintura surpreendeu, pois apareceu em diversos contextos do livro, enquanto que música e fotografia foram citadas somente como exemplos para ondulatória e óptica, respectivamente. Por fim, é importante ressaltar que não foi possível encontrar grupos de pesquisa articulados em torno desse recorte temático. E para que o ensino de arte fosse melhor contemplado, seria importante estimular que os estudantes desenvolvessem práticas artísticas dentro de sala de aula e propor que haja publicações que estimulem a relação entre ciência e arte.
Essa pesquisa de iniciação científica trouxe como resultado a evidência que programas de iniciação científica e docência, como o PIBID e a residência pedagógica, estimulam a produção de pesquisas e propostas como o recomendado nas orientações curriculares nacionais. Portanto, é importante que esses programas continuem sendo estimulados e, especialmente, que eles sejam apoiados pelo financiamento de bolsas, como era observado até agora. Registro isso nesse momento que o governo federal está cancelando os recursos destinados à bolsa, o que faz com que muitos estudantes estejam deixando de receber os pagamentos referentes aos próximos meses. Então, eu reafirmo a importância desses programas que estimulem os alunos a propostas inovadoras e sua formação à pesquisa científica e à docência. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. Essas são as minhas referências e é isso.